Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, meus irmãos. Já agora em 2023, espero que você tenha tido um bom final de ano, mas a gente não pode deixar aqui, né, porque é começo de ano, deixar de falar a realidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o mês de janeiro, que tem esse nome em homenagem a um deus pagão. Infelizmente, como a gente já falou em outros vídeos, o que aconteceu quando houve a cristianização de Roma foi que teve um acordo ali para ver o que ia entrar e o que não ia entrar na Bíblia, além de cristianizar tudo que era pagão. E isso aconteceu principalmente com as datas, épocas que eram comemoradas para determinados deuses, nascimento de determinados deuses, vitórias de determinados deuses, foram cristianizadas e transformadas em homenagens a santos. Por isso que você vê tanta coisa fora do contexto bíblico, né? Por exemplo, São Pedro Casamenteiro, você vê fogueiras, né, para os discípulos, coisa que não existe, coisa que está totalmente fora. Então os caras até explicam, não, mas é por conta disso, por causa daquilo, mas a realidade é essa, família. Aquelas datas para Roma também era uma questão econômica e financeira. O Constantino, ele explicou aos cristãos primitivos, né, como se chamam, aquelas várias facções de cristianismo. Eram vários grupos de vários lugares que estavam ali fazendo a revolução, né? Convencendo as pessoas, lutando mesmo pelo cristianismo. Cumprindo a palavra de Deus que, quando Jesus Cristo disse que veio para trazer a espada, era justamente isso. As pessoas começaram a lutar contra aquilo ali, contra tudo que era pagão. E aí, Roma enfraquecida, não teve outra coisa a não ser baixar a cabeça. E aí o que é que acontece? Tinha essa questão financeira e econômica. Esses feriados atraíam pessoas para a cidade, as pessoas gastavam, as pessoas comemoravam e aquilo ali não podia simplesmente deixar de acontecer, né? E aí foi feito esse grande acordo, essa mudança toda, né? Em vez de homenagear aquele deus, homenageava os santos. E assim foi feito. Mas você vê que essa prática do paganismo nunca deixou de acontecer. Era normal, como você vai ver aqui nesse deus Jano, né? E inclusive muitas pessoas não gostam de dar feliz ano novo, porque acreditam que dessa maneira podem estar homenageando esse deus, né? Os romanos dedicavam essa data, o janeiro especialmente, inclusive o nome, né, ao deus Jano, que em latim Janus. Ele foi que deu origem ao nome desse mês de janeiro. Você pode ver na imagem, né, ele tem duas faces, uma voltada para frente, que é o futuro, e outra para trás, no passado. Você vê também que é um homem mais velho e um homem mais novo, mostrando as fases da vida, né? Então esse é um deus pagão. E a gente tem a história dele aqui para você entender um pouquinho. Vou passar aqui para vocês, meus nobres e queridos irmãos, ó. Jano é o deus romano das portas, assim como dos começos e dos fins. Porém, existem versões que o apresentam como deus do passado e do futuro. Nesse sentido, sua representação como uma divindade de duas faces representa um importante papel na simbologia. Ou seja, o fato de cada uma das faces estarem viradas para lados opostos contribui para a dualidade desse deus. No geral, existem diferentes atribuições para as duas faces e a dualidade. Sobretudo, Jano representa as transições e espaço entre dois pontos e o caminho entre os extremos. O princípio, cada face apresentava um aspecto específico, como masculino e feminino, simbolizando inclusive a posição entre o Sol e a Lua. Porém, as duas faces passaram a ter características específicas, muitas vezes representando a juventude e a velhice. Atualmente é comum ver sua representação com ambos lados barbudos e de aparência séria, mas ainda representações do deus Jano o trazem carregando uma grande chave na mão direita, portando também uma coroa que une as duas faces. Contudo, podem haver variações, pois há ilustrações que incluem um cetro na sua mão esquerda, como simbologia da divindade como guia nas mudanças. Veja que é um deus muito antigo, família, muito antigo mesmo, por isso é que tem tantas versões. Curiosamente, Jano estampou inúmeras moedas romanas durante o século II a.C. Entretanto, as moedas antigas o apresentavam com 4 faces, cada uma em uma fase da vida, né? A história dele, meus nobres e queridos irmãos, existem intocáveis versões, né? Não há unanimidade, porque se trata de uma coisa realmente muito antiga, né? Você vê que é antes de Jesus Cristo vir ao mundo, e todas elas dão uma forma diferente ao início da história dele. Porém, a mais aceitável, a mais comentada, né, é os relatos que o colocam como um homem mortal, nascido em Tessália, filho do deus Apolo com Creusa. Desse modo, ele teria se tornado um rei na região de Lácio, né? No caso, ele era visto até aqui como um homem, e foi elevado aos status de Deus após morrer. Quem é que tem esse costume, família, de fazer? Você vê, né, que embora mascare e chame de outra coisa, as práticas pagãs continuam. Infelizmente, a Igreja Católica é muito responsável por isso, né?
eles têm o costume até hoje de santificar muitas pessoas, eles mesmos. Você chega na igreja católica e diz: olha, eu quero saber quantos santos tem. Você não vai conseguir esse dado concreto, porque de tantos que tem, nem eles mesmos sabem mais, né? Cada lugar tem. Então, isso é uma prática pagã, aquela prática de endeusar o próprio homem. Foi o caso dele aqui, né? Se ele de fato existiu, ele era visto como nascido de dois deuses, e dessa maneira, ao morrer, também foi classificado como um deus, né? Essa versão que eu falei para vocês, ela narra os efeitos do Jano como um destemido explorador, que inclusive fundou uma cidade chamada Janícula, após as explorações do seu exército. As demais, casou-se com a ninfa Camazene de Lácio, e com ela teve um filho, o deus Rio Tiberino. Curiosamente, essa versão coloca o filho de ambos como responsável pelo nome do importante rio Tibre. Em contrapartida, outros mitos o posicionam como regente de Lácio, na Itália Central, desde o início de sua jornada. Nesse sentido, essas versões afirmam Jano como responsável pela chamada Idade do Ouro da região, trazendo dinheiro, agricultura e fama ao reino. Além disso, essa versão coloca Camazene como sua irmã e esposa, com quem teve um filho chamado Artex, uma filha chamada Olistene. Então aqui a gente volta, família. Sabe essas ideias, né? Que o amor não tem barreiras, não tem fronteiras, eles estão falando disso aqui. É exatamente isso aqui, o cara pegar, casar com a própria irmã e não ser criticado por isso, né? Fazer da sua irmã uma esposa e não ser criticado por isso. É essas práticas que eles estão trabalhando dia e noite, porque os adeptos disso aqui não desapareceram. Eles simplesmente não aceitaram o cristianismo. Então, por debaixo dos panos, levantando outras bandeiras, e vocês sabem bem, né? Eles vão trabalhando para isso aqui. Mas ele ainda teria navegado até a Itália e se instalado em uma montanha próxima de Roma. Eventualmente nomeou a região de Janícula em sua própria homenagem. De qualquer modo, os registros da Grécia Antiga não identificam o deus Jano na cultura dos gregos. Portanto, ele está associado como descendente de Enéas, além de Rômulo e Remo, na criação do Império Romano. Apesar disso, há um consenso de que ele tornou-se um deus após falecer, tornando-se protetor de Roma. Então, o que é consenso é isso aqui, né? Também tem aqui sobre a simbologia, é bastante importante esse trecho aqui, família, da matéria, que diz o seguinte, ó. Primeiramente, Jano costumava ser cultuado e adorado durante os períodos de colheita. No geral, esses rituais de celebração e homenagem cumpriam o papel de desejar pelo sucesso na renovação de um ciclo de plantio, né? A coisa nova, aquela que se vai, né? E começa uma nova, aquele ciclo. Essa divindade romana fazia parte dos rituais de casamentos, nascimentos e outros eventos importantes de transição. A própria imagem dele mostra isso, né, família? As fases da vida. Desse modo, ele ficou popular por representar também a transição entre a vida selvagem e a civilização. Portanto, fazia parte da criação de assentamentos e das inaugurações de novas cidades conquistadas pelo Império Romano. Por outro lado, estava presente no equilíbrio entre o campo e a cidade, assim como nos momentos de paz e tretas. Sobretudo, o deus romano participava dos ciclos da vida, como a transição entre a juventude e a vida adulta dos homens romanos. Apesar de haverem diversos templos e portais para sua homenagem, o mais famoso era o portal Fórum Romano, por onde os legionários sempre passavam antes de ir para a guerra. Curiosamente, estima-se que o primeiro mês do ano é dedicado a Jano, sendo chamado de janeiro em sua homenagem. Então nem eles escondem, né, família? Isso aqui é uma matéria da grande mídia. É do R7, para você ter noção, e nem eles escondem, né? Sendo assim, a simbologia do mês, como começo de ciclos e final de ciclos por meio do ano novo, tem relação com a dualidade do deus romano. Você vê o janeiro, né? Nós, por exemplo, estamos pagando ainda as contas que a gente tem, cumprindo compromissos que a gente fez em dezembro e novembro, né? Ainda coisas do ano passado. Então é aquele período que de fato você está olhando para um lado, mas não pode esquecer o passado. Ele ainda está ativo nos seus dias atuais, totalmente ativo. E por isso é que tinha, né, o nome dele no primeiro mês do ano. E quando você, por exemplo, deseja, família, a uma pessoa feliz ano novo, você está desejando um feliz ano novo, que o deus Jano entre na vida dessa pessoa, né? O problema do conhecimento é esse, família, porque práticas que estão na nossa cultura é super chato. Uma pessoa feliz ano novo, eu vejo aqui no canal, e a pessoa está bem intencionada, porque ela não sabe dessa realidade aqui, né? Ela foi induzida desde criança, todos nós, porque parece uma coisa bonita, mas por trás, quem o fez com essa intenção aqui, ó. Só para encerrar a matéria, ó, por fim, o deus Jano foi incorporado a outras culturas, incluindo a cristã, sobretudo porque representa a transição e porta uma chave para representar a passagem entre as etapas. Desse modo, costuma ser comparado a São Pedro, o porteiro do paraíso no cristianismo. Tá vendo, família?
Nem eles escondem mais, porque a época que isso aqui precisava ser escondido, que você jamais veria uma matéria dessa, ela passou. As pessoas estão aptas a falar sobre isso aqui, a entender isso aqui, já não dão mais importância e pior, né? Além de não ligarem, além de não se importarem, além de continuarem praticando a mesma coisa, porque é cultura, porque eu acostumei desde o começo, mas cristianismo é isso, é a gente abrir mão das nossas velhas práticas. Ainda, qualquer hora, vocês vão ver que vão ressuscitar todos esses deuses, né? Quando eles falam aí de respeitar disso e daquilo, que eu prefiro não usar outros termos, até para que o YouTube não entenda mal, mas eles estão falando em ressuscitar essas coisas aqui, família. Colocar as pessoas de novo para adorar essas entidades, para praticarem todos aqueles rituais que eram feitos em homenagem a esses deuses, alguns com orgias, sacrifícios e tudo. É o que eles querem chegar, é nisso aí, né? Levanta uma bandeira bonita, uma bandeira justa, mas por trás está o desejo das voltas de adoração do paganismo a essas entidades sem qualquer crítica. É aí que eles querem chegar, né? É como se os caras tivessem sido banidos para as sombras e eles querem sair desse lugar e voltar à luz, né? E para fazer isso precisa combater as ideias de hoje. Então, meus irmãos, quem puder evitar, né, tá desejando feliz ano novo, faça isso, né? A gente mesmo se pega sempre a isso. Eu digo, vou fazer esse vídeo. Já tá saindo um pouquinho tarde, deveria ter saído já no começo do ano, né? Dia 31 ou dia 1, mas enfim, né, família? Nunca é tarde pra gente aprender. É até bom, porque a gente já vai se policiando até lá, né? Pra tirar esse costume que nós temos, né, família? Melhor a gente desejar alegria para o novo ciclo que vai se iniciando do que usar especificamente palavras que o sistema nos induziu a isso, com essa intenção, única intenção. Então deixa aí, família, o seu comentário, a sua opinião é sempre válida, mesmo que você diga, Davi, olha, apesar de saber disso tudo, quem fez foi eles, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou continuar desejando um feliz ano novo, não acho nada demais. Sua opinião será respeitada, meu querido irmão, será sempre respeitada, né? Cada um tem uma maneira de pensar. Eu acho que se a gente, eu particularmente, e a minha opinião vale tanto quanto a sua, só isso, né? Eu acho que a gente podendo evitar, tirando essas práticas, por exemplo, eu mesmo gostava muito, era uma das festividades que eu mais gostava, era o Natal, né, porque traz aquela questão de família, mas depois a gente vai analisando o que é que realmente representa o Natal hoje, e você vê a ostentação, as pessoas fazerem o que não pode, parentes comprando roupa para te visitar e pendurados no cartão de crédito, motéis cheios, isso é o final de ano inteiro, né? Quer dizer, o suposto homenageado da festa, Jesus Cristo, fica lá atrás, esse é o que não entra, né? Então, quando a gente vai vendo essas coisas, a gente vai perdendo o gosto. Então, hoje eu não comemoro final de ano. Eu tava até em live, se vocês entrarem aí, eu tava até 11h30. Começou a chegar a gente aqui em casa, foi que eu parei. Mas 11h35 eu já tava em live no Encara Games, né? Eu conversei com alguns inscritos lá, alguns poucos, né, que seguem o canal, gostam de game. Inclusive, eu só digo, só vá pra lá se você gosta. É o Encara Games. Eu tava lá em live até 11h35, porque pra mim é um dia normal, né? Mas o pessoal fica, feliz ano novo, e a gente acaba também indo, né? Porque certas práticas é difícil, né? E a gente até comentou isso aqui, quando você diz que não vai fazer ceia, não vai participar, as pessoas se sentem até ofendidas, acham que você está fazendo isso porque não gosta delas, porque não considera esse tipo de coisa, né? Então é difícil, porque é uma coisa que está enraizada na nossa cultura. Eu vi até outros youtubers aqui, né, falando disso, que besteira, esses caras ficam falando isso. Quer dizer, o cara não quer abrir mão das práticas, ele entende, ele sabe que o que a gente está dizendo é verdade, mas não quer abrir mão dessas práticas, né, família? E Deus não leva em consideração, né? Pronto, se tem uma coisa ruim de você ter assistido esse vídeo, porque enquanto você não sabia dessas informações aqui, que você pode checar, você pode tirar limpo, não confie só nessa matéria que eu li, não confie só no canal, faça suas pesquisas e você vai lidar sempre com isso, você vai ver que essa é a realidade. Então, ciente disso e ainda você nega, meu irmão, aí não tem perdão, família. A partir de agora que você está ciente das informações, a coisa muda de figura, totalmente. Então, meus irmãos, é isso, né? Cada um tem o direito de escolha. O livre-arbítrio é isso. Eu não vou pagar por você no dia que chegar a hora de prestar contas a Deus, nem você vai pagar por mim, né? Cada um é o dono da sua própria vida. Fica a decisão de cada um, né, meus nobres? Então é isso. Fiquem com Deus. Já ia dizendo, um excelente feliz ano novo pra você. Já ia dizendo, família, porque tá enraizado da nossa cultura. É difícil, né? Mas desejo muita felicidade a vocês, né? Que Deus entre nas nossas vidas cada vez mais, nos oriente, porque nunca pensamos tanto, né, de sermos direcionados no bom caminho, família, porque os caminhos são diversos, né, e confusos, ainda mais com o governo que tá aí. Enfim, família, um abraço, fiquem com Deus, tamo junto e fui!